Olá, bem-vindos a mais um programa Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Você sabe quais são os requisitos para que alguém possa assumir a função de padrinho, ou de batismo, ou de crisma? Se você não sabe, fique conosco que hoje você vai descobrir. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o padrinho de batismo, de crisma, ele não é obrigatório. Às vezes, em nossa cultura, o padrinho assume uma função mais importante do que o próprio sacramento. E na legislação da Igreja, não é obrigatória a presença de um padrinho. Isso nos diz o cânon 872, que trata sobre o batismo, e vai dizer o seguinte: ao batizado, na medida do possível, seja dado um padrinho. E ao tratar sobre o sacramento do crisma, no cânon 892, também começa dizendo: enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho. Portanto, é enquanto possível. Se não é possível ter um padrinho, se batiza sem padrinho nenhum, embora persista a recomendação para que haja pelo menos uma testemunha. Mas, se há a presença de um padrinho, esse padrinho precisa cumprir alguns requisitos canônicos para assumir essa função. Cânon 874, parágrafo 1º. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, por seus pais ou por quem lhe faz as vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Então, o primeiro requisito é a quem cabe a escolha do padrinho. Primeiramente, cabe ao próprio batizando. Claro que aqui nós entendemos, sendo de escolha do próprio batizando, quando já é um adulto para o batismo. Em outro momento, nós vamos a poder verificar de que para o batizado a idade adulta são 7 anos de idade. Quando a criança completa 7 anos de idade, para o batismo ele já é um adulto. É ele mesmo que pede o sacramento e, portanto, é ele mesmo que escolhe o seu padrinho. Mas, ao tratar-se de batismo de crianças, então aqueles que ainda não atingiram 7 anos de idade, então os pais escolhem os padrinhos. Ou, se não tem os pais, aquele que lhes faz às vezes, um tutor, um curador. E, na falta dos pais, tutores, curadores, o próprio pároco, ou padre, ou diácono pode escolher o padrinho. Isso porque existem algumas situações, por exemplo, de um batismo em um perigo de morte, que às vezes não há tempo hábil para, vamos ver, chamar o padrinho para batizar. Se é uma situação de um batismo de emergência em perigo de morte, então o padre ou diácono, ao batizar, eles mesmos podem escolher um padrinho. O padrinho escolhido, ele tem que ter aptidão para ser padrinho, ou pelo menos a intenção de cumprir essa função, que é uma função eclesiástica. Qual é a função do padrinho? Acompanhar seu afilhado no crescimento de fé. Vamos ver então agora qual é o segundo requisito para ser padrinho. Cânon 874, parágrafo 1º, 2º. Tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ao ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. A regra, portanto, é de que o padrinho
tem que ter pelo menos 16 anos de idade. O bispo diocesano, para a sua diocese, pode determinar uma outra idade, ou maior ou menor. Mas se nada é estipulado na lei local de uma diocese, a idade mínima é 16 anos. Contudo, quando o padre, o diácono ou até o próprio bispo forem fazer um batizado e perceberem de que deve-se dar uma exceção à idade da pessoa que vai ser admitida para ser padrinho, havendo uma justa causa, pode então permitir que alguém menor de 16 anos também assuma essa função. Veja que o direito canônico exige uma justa causa. E uma justa causa é uma justa causa. Tem que ter uma justificativa sólida para se abrir uma exceção. Não se dá, portanto, uma exceção sem que haja uma justificação que torne aquele ato necessário. Vamos agora para o terceiro requisito. Seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. O padrinho, obrigatoriamente, tem que ser católico. É óbvio. Se ele não é católico, como que ele vai acompanhar a vida de crescimento de fé do seu afilhado? Então, obrigatoriamente, tem que ser católico. Se não for católico, depois nós vemos o que podemos fazer com essa pessoa, tá? Mas o padrinho, ele deve ser católico. E deve ser um católico com a iniciação cristã completa. Já deve ter sido batizado, senão não seria católico, não é? Então, batizado, crismado e ter recebido a Santíssima Eucaristia. Se a pessoa não completou a iniciação cristã, como que ele pode querer acompanhar a vida de fé de alguém que está iniciando na vida cristã? É uma contradição. Então, o padrinho tem sim que ter a iniciação cristã completa. E muitas vezes as pessoas não sabem e perguntam, mas é preciso ser crismado para ser padrinho? E a resposta é sim. É preciso ser crismado para ser padrinho ou madrinha. Se não há iniciação cristã completa, então o direito canônico não permite que essa pessoa assuma esse encargo de padrinho ou madrinha. Para ser padrinho tem que ser católico, iniciação cristã completa, e o direito ainda exige que a pessoa leve uma vida de acordo com a fé. E aqui nós entramos numa área um pouco cinzenta. O que significa levar uma vida de acordo com a fé? É um termo muito subjetivo. Existem dioceses em que o bispo, para a sua diocese, entende de que uma pessoa que não é casada na igreja, ou não pode ser casada na igreja, mas que tem uma participação ativa na vida da comunidade, leva uma vida de acordo com a fé. Em outra diocese, o bispo pode entender de que, para a sua diocese, quem não é casado na igreja não leva uma vida de acordo com a fé. É só um exemplo para perceber de que as percepções aqui serão distintas. Então é necessário verificar a normativa do bispo diocesano para a sua diocese para compreender o que significa um padrinho ou uma madrinha levar uma vida de acordo com a fé. Vamos para o quarto requisito. Não se encontre atingido por nenhuma pena canônica legitimamente irrogada ou declarada. Se a pessoa que quer ser padrinho ou madrinha de batismo sofreu um processo penal canônico e, fruto desse processo, ele recebeu uma sanção,
qualquer que seja a sanção, então não pode ser padrinho ou madrinha de batismo ou de crisma. As sanções que a igreja aplica são depois de um processo regular penal canônico. Não é simplesmente, por exemplo, o padre chegar e dizer assim, você está excomungada. Não. Uma pena tem que ser legitimamente irrogada ou declarada. Tá? As penas para os leigos podem ser ou interdição ou excomunhão. As penas para um clérigo pode ser também a pena de suspensão. Existem outros tipos de penas. Estas são as penas medicinais que mais se aplicariam na vida de um leigo que queira ser padrinho ou madrinha de batismo. Por fim, o quinto requisito é que não seja pai ou mãe do batizando. Só há proibição para o pai ou a mãe. Pai e mãe não podem ser padrinhos do próprio filho, quer no batismo, quer na crisma. Mas o irmão pode, um namorado pode, um noivo pode, o esposo ou a esposa pode, se a pessoa vai batizar já adulta. Só há proibição para os pais. Outro ponto importante é que, para o batismo, o direito canônico permite um padrinho apenas, ou apenas uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha. Se vai ter um padrinho e uma madrinha, não há exigência de que eles sejam casados. Então, podem ser até mesmo solteiros, ou cada um pode ser casado, mas pode ser, por exemplo, o padrinho por parte da família do pai e a madrinha por parte da família da mãe. Sem problema nenhum. O que é importante é que tanto o padrinho como madrinha cumpram os requisitos canônicos. Para a crisma já é diferente. O direito canônico fala apenas de um padrinho. E quando fala de um padrinho, se entende padrinho ou madrinha, mas uma única pessoa. No caso do crisma, também não é necessário de que para o homem seja um padrinho e que para a mulher seja uma madrinha. Não há nenhuma exigência desse ponto aqui no direito canônico. Então, o homem que crisma pode ter uma madrinha, a mulher que crisma pode ter um padrinho sem problema nenhum. Depois que nós vimos a legislação canônica, afinal de contas, quais são os requisitos para que alguém seja padrinho, madrinha? Vamos direto ao ponto. Como vimos, não é necessário, não é obrigatória a existência de um padrinho ou de uma madrinha, mas se há, deve cumprir a legislação canônica. Para ser padrinho, portanto, ou madrinha, precisa ser católico, iniciação cristã completa, ter ao menos 16 anos, não ser pai ou mãe da pessoa que vai receber o sacramento e também não pode ter recebido nenhuma sanção através de um processo penal canônico. Importante, o pároco não pode nem abrir mão das exigências canônicas, porque o pároco não tem poder de dispensar uma lei que vale para a igreja toda, e o pároco também não pode acrescentar requisitos, exigências, que não aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico, porque o pároco não tem poder legislativo dentro da igreja. O bispo diocesano, ele pode, no que diz respeito aos padrinhos, às exigências, ele pode, caso por caso, dispensar alguma exigência canônica. Porque o bispo, ele tem faculdade de dispensar a lei, nos termos do cânon 87, parágrafo 1º. Ao bispo diocesano, compete então determinar na sua diocese quais são as circunstâncias em que o padrinho ou a madrinha
levam uma vida de acordo com a fé ou não levam uma vida de acordo com a fé. E essas questões vão ter que ser, então, abordadas pelo bispo diocesano. Inclusive algumas questões polêmicas. Por exemplo, um casal assumidamente homoafetivo. Se um deles é chamado para ser padrinho, ele pode ser padrinho? Ele é católico, maior de 16 anos, iniciação cristã completa, não tem nenhuma sanção canônica. Ele pode ser padrinho? Vai ser o bispo diocesano que, para a sua diocese, vai ter que dizer se a convivência marital homoafetiva, ainda que a pessoa, de repente, até participe, frequente as missas dominicais, etc., se leva uma vida de acordo com a fé ou não. A nossa sociedade de hoje oferece uma série de desafios, mas compete ao bispo diocesano definir aquilo que ele entende como levar uma vida de acordo com a fé para a sua igreja local. Por fim, um outro ponto é o seguinte: se os padrinhos que foram escolhidos não podem ser padrinhos porque não cumpriram os requisitos, o que se fazer? Fechar os olhos à normativa da igreja? Me parece que não seja o caminho pastoral mais adequado. Com a desculpa de um acolhimento ou de uma atitude pastoral, agir ilicitamente não me parece que seja o caminho mais adequado. Inclusive, para São João Paulo II, quando conduzia a igreja, ele dizia claramente que o agir pastoral é um agir de acordo com o direito. Então, se quem a família escolheu para ser, por exemplo, padrinho de batismo, não pode ser padrinho de batismo porque não cumpre alguma das exigências, essa pessoa, então, pode ser convidada a ser padrinho de consagração. No final do rito do batismo, tem um momento em que nós consagramos aquela criança à Virgem Maria. E se criou o costume de também haverem padrinhos de consagração. Só que o direito canônico não reconhece essa função. O padrinho de consagração, portanto, não é uma função eclesiasticamente regulada. É mais uma questão de afeição, de proximidade dos pais com os padrinhos. Então, se a pessoa não pode ser padrinho de batismo, convide ele ou ela para ser padrinho ou madrinha de consagração. No caso do crisma, não existe um momento de consagração a Nossa Senhora. Então, se a pessoa não tem os requisitos para ser padrinho, ou pede a dispensa do bispo e o bispo dispensa, ou então vai ter que se chamar uma outra pessoa. Espero que tenha ficado claro para você. Se você está gostando deste conteúdo, por favor, deixe um like. Se inscreva no nosso canal e não perca nenhuma novidade. Um forte abraço e nos vemos por aqui.